Irmãos, é uma alegria muito grande, como eu já falei, o bispo André me mandou um WhatsApp falando: está tudo certo para domingo? Eu falei: está, está tudo certo, e Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Palavras que são ministradas no altar, elas são frutos quase que de um parto, uma gestação que começa muito simples e aquilo vai crescendo dentro de nós, até o momento que surge algo da parte de Deus para que a edificação da igreja seja plena, para que nós possamos sair de um culto como esse, diferente da maneira que nós entramos. Deus está aqui, a sua presença real nesse lugar. Não bastaria estar essa igreja toda cheia, se tivéssemos apenas entre duas pessoas, Ele já estaria no meio de nós. Imagina quando tem uma quantidade dessa reunida, o Espírito Santo se alegra. Deus, Ele tem algo diferente para nossas vidas hoje, para o nosso coração. Deus, Ele quer fazer algo novo. Eu estava ouvindo os louvores que estavam sendo entoados, os cânticos, e todos eles falavam de guerra, de batalhas. E se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. E eu estava reparando o hino que estava sendo cantado, falando sobre: parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Que verdade, né, meus irmãos? Nós não vivemos por circunstância, nós vivemos pela fé. Certa vez, o ajudante do profeta Eliseu olhou para fora da tenda e viu que Eliseu estava cercado pelos inimigos de Israel, que chegaram até ali para ceifar a sua vida. E ele volta da tenda e fala com Eliseu: olha, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, não tem chance. E o profeta fala com o seu menino: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E quando o menino olha de novo, ele viu que quem estava cercado era o exército inimigo. Exigiam carros de fogo, os anjos do Senhor, que estavam guardando ali a presença do profeta. Às vezes a gente vai andando pela vida e passando pelas coisas da vida achando que está sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. São promessas maravilhosas, meus irmãos. E para participar de uma batalha, da batalha da vida, por que não dizer assim? Porque a vida é uma batalha, não é verdade? Nós precisamos de ferramentas certas. Repita comigo: nós precisamos de ferramentas certas. Deus é esse Pai zeloso, maravilhoso, que nos faz crescer em meio às dificuldades, que nos faz crescer em um pós-pandemia, que nos faz crescer em meio a um murmúrio de guerra mundial, que nos faz crescer e que nos faz vencer todas as circunstâncias da vida. Deus é fiel, Deus nos ama, e Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando corrente, tirando espinhos. Esse é o nosso Deus, amém? Não sei se o slide já está disponível aqui, amém? Pode soltar. Li esse texto essa semana, como eu falei, esse texto ele estava fazendo parte do meu devocional desse mês. Eu estou meditando num livro de sabedoria, no livro de Provérbios, e esse texto pulou o meu coração, saltou o meu coração, e deixou muito claro que era essa mensagem que o Senhor queria participar à igreja essa noite. O texto fala: grita na rua, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vamos ler juntos esse texto? É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz... Existe um grito nesse texto. E quando alguém grita, é porque quer chamar atenção. Um grito nas praças. A praça é um lugar público, não é verdade? Não foi um grito no lugar escondido, foi um grito na praça, para que todos pudessem escutar. Uma voz que se levantou no alto dos muros, que quis chamar a atenção para si. E essa noite,
lendo essa palavra e meditando até agora nos momentos dos louvores, eu percebi que essas guerras que nós cantamos e, como eu disse, que nós precisamos de ferramentas certas para combater o bom combate da fé, para combater o bom combate da vida. Nós precisamos dessas ferramentas e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ferramentas. Aqui. Ferramentas são criações feitas com o propósito de cumprir objetivos, planos, projetos, amém? Uma boa ferramenta nas mãos otimiza tempo, faz o trabalho fluir. Como seria a vida sem as ferramentas, meus irmãos? Já passou por uma necessidade que você pensava que a chave era Phillips, mas não era Phillips? Você precisava de uma outra chave, a chave de fenda? Quando eu casei, a minha esposa falou: Bruno, você precisa de uma caixa de ferramenta, porque ela me via pedindo ferramenta para todo mundo. E aí eu comprei aquela caixa de ferramenta, e ferramenta faz parte da vida, meus irmãos. Ferramenta é algo que nós criamos para facilitar a vida, para que o trabalho flua, para que planos e projetos sejam realizados. E eu trouxe aqui uma ilustração falando da ferramenta na história da humanidade, né? Como elas começaram rudimentares e muito básicas, né? Ali a gente tem, talvez, uma pedra de moer grãos ali, um machado amarrado com fita de couro, ali uma foice, talvez um cutelo. Por quê? Porque conforme o homem vai evoluindo, ele vai criando as suas ferramentas para a execução dos seus trabalhos, e é assim com cada um de nós, na nossa profissão, no nosso dia a dia. E aí eu trouxe aqui a nossa caixa de ferramenta atual. Quantas possibilidades existem aqui? Você vai ver ali alicate de ponta, alicate de corte, martelo, estilete, trena, e várias possibilidades ali de chave Phillips, chave de fenda, chave L. Como as ferramentas evoluem com o passar do tempo. E é muito bom você ter a ferramenta certa, na hora certa, para o momento que você precisa. E continuando aqui, com os exemplos das ferramentas, eu trouxe aqui alguns exemplos de celulares, de coisas que evoluíram também. Olha quanta evolução! Eu lembro que o meu pai teve esse celular aqui, ó, esse aqui é o primeiro. Tinha que fazer inscrição para ter o número. Eu estou denunciando aqui a minha idade, mas tudo bem. Eu lembro que meu pai trocou esse celular por um carro, eu não acreditei na época. Eu falei, meu Deus, celular é uma coisa tão cara. E a coisa foi evoluindo, né? Uns chamavam aquele Nokia ali, do Nokia cabeção. Depois o celular passou a tirar foto e com tela colorida, e a gente foi acompanhando a evolução dessa ferramenta que a gente usa tanto, né, o celular, até chegar num telefone como esse, que a gente participa de aula da Escola Avance, participa de reunião de trabalho. O celular hoje em dia é uma ferramenta, né, fantástica, que você não só fala, mas como troca mensagens, tira foto, filma. E ali você tem uma série enorme de aplicativos, tem aplicativo para tudo. Eu estava vendo aqui na oferta, a própria igreja tem um aplicativo aqui da Nova Vida, Família da Fé, que você entra lá e fica por dentro da programação. São tantas funcionalidades que eu acho que é por isso que a gente fica com o celular o tempo todo. Precisa pagar uma conta, você vai ali, precisa receber alguma mensagem, e você vai ali. Eu estava ali agora passando esses slides para o rapaz pelo WhatsApp, e a coisa já foi, já está aqui na tela. Então a gente vive numa conectividade muito grande e usando muitas ferramentas o tempo todo, porque ferramentas são necessárias. Repita comigo, ferramentas são necessárias. E as ferramentas vão evoluindo, e você vai vendo que de um relógio digital, que passa por um telefone, entra no notebook, e já está no tablet, e o jornal que a gente comprava domingo já não é mais necessário, porque já está tudo ali. Então as ferramentas, além de se modernizarem, elas começam a se conectar entre si, e disponibilizar para a gente uma série de funções, uma série de possibilidades, uma série de respostas para muitas coisas que nós usamos na nossa vida. Então, hoje nós somos uma geração conectada, não é verdade?
uma geração que respira tecnologia, uma geração que usa muito todas essas ferramentas para lidar com as questões do dia a dia. Ferramentas ministeriais, a própria Bíblia traz algumas ferramentas ministeriais para nós. Ferramentas ministeriais para o quê? Com o propósito de edificação da igreja. Vejam, Efésios 4, 11 ao 12. E ele mesmo concedeu uns para, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação de quem? Vejam, o próprio Deus vai distribuindo funções como ferramentas específicas com o propósito da edificação da minha e da tua vida. Você tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus? Amém? Pergunta para o seu irmão aí, você tem sido uma ferramenta? Uma vez na faculdade, eu perguntei para o professor, poxa, professor, como funciona essa coisa de ser usado por Deus como ferramenta? Pastor Ronald, o nome dele, já era um senhor. E ele falou assim, Bruno, ferramenta é algo muito bonito, é algo muito importante, mas existe um segredo na ferramenta. Eu perguntei, qual é o segredo? Ele, ferramenta não tem vida própria. É necessário colocar as mãos numa ferramenta para que ela funcione. Repita comigo, ferramenta não tem vida própria. Então esse negócio de ser usado por Deus, irmãos, é algo que Deus encontra ali, na sua bancada, uma disponibilidade. É na bancada de Deus que nós precisamos estar disponíveis. Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero estar na sua bancada. Eu estou disponível. Irmãos, isso é muito forte. Não sei se você vai estar disponível como apóstolo, como profeta, como evangelista, como um pastor ou como mestre. Acabei de ver um mestre aqui, Alexandre Coelho, prazer revê-lo. Pessoas que passam pelas nossas vidas e mudam sentidos e cosmovisões e maneira de olhar a vida, e pessoas que são usadas como ferramentas, até mesmo para si, para uma reflexão própria. Então vejam que Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, irmãos, mas Ele conta com ferramentas. Acredito que Deus tem prazer em colocar a mão em ferramentas como eu, em ferramentas como você. Existe a necessidade de um contato, existe a necessidade de uma relação, existe a necessidade de uma proximidade. E nós vamos falar aqui essa noite de uma ferramenta muito interessante, algo muito específico. Eu trouxe aqui apenas uma citação falando sobre ferramenta. Ferramentas fazem parte da história da humanidade. Certa vez, um homem chamado Arquimedes, um filósofo grego, falou, dê-me um ponto de apoio, uma alavanca, que eu moverei o mundo. Interessante isso, né? Mover o mundo. E eu, quando li essa citação de Arquimedes, eu falei, verdadeiramente nós precisamos de uma ferramenta poderosa que possa mover o nosso mundo, que possa mover a nossa realidade, que possa mover as circunstâncias que nós estamos inseridos. E eu comecei a buscar na palavra de Deus uma ferramenta que pudesse traduzir isso. Um exemplo da Bíblia que pudesse nos mostrar isso. E a Bíblia tem vários personagens bíblicos que foram ferramentas na mão de Deus para mudar circunstâncias, para mudar trajetórias. E essa semana eu conversando com um amigo de uma maneira muito informal, num pós-treino lá que eu participo da academia, sentamos numa mesa e estávamos ali tomando açaí de uma maneira muito tranquila, conversando. É alguém que eu conheço há pouco tempo. E aí a gente trocou o telefone, e eu cadastrei o número dele, e logo apareceu a foto, ele com duas meninas no colo,
uma de mais ou menos 10 anos, outra de 8 meses. Eu falei, nossa, que família linda que você tem. E aí ele começou comigo sobre a família dele, falando sobre os desafios da vida, falando sobre um tipo de inverno que ele estava passando na sua relação conjugal. E quando alguém começa a se abrir comigo e falar de algum tipo de dificuldade, eu já fico pedindo a Deus uma palavra, e Deus me trouxe algo ao coração para eu compartilhar com ele. E eu comecei a conversar com ele sobre alguns conselhos do livro de Provérbios, que faziam todo o sentido para a circunstância que ele estava vivendo. E conforme eu ia falando com ele, e abri o meu smartphone lá, no aplicativo da Bíblia, e comecei a ler alguns versículos para ele, ele falou, caramba, isso faz todo sentido. Eu nunca tinha lido isso, eu não sabia disso. Isso para mim é novidade. Você pode me mandar esse livro, você pode me mandar esse texto? E despertou nele uma curiosidade muito grande em fazer uso daquele texto, porque aquele texto trazia respostas para o momento que ele estava vivendo, para a sua tribulação, para a sua angústia, e você vai vendo a pessoa se interessando como que as escamas caindo dos olhos, é a palavra de Deus entrando e o problema saindo. E ali eu me vi como uma ferramenta dentro de uma informalidade de 2 homens numa mesa, tomando açaí, pós-treino. E quando eu li esse texto para ele, um livro de Provérbios, esse texto que eu li no início, que alguém grita na praça, começou a pulsar no meu coração e a gritar no meu coração também. Nós vamos falar aqui de uma ferramenta que não foi criada pelos homens. Nós vamos falar aqui de uma ferramenta que foi criada pelo próprio Deus. As ferramentas criadas pelos homens, como eu mostrei aqui em algumas ilustrações, elas carecem de atualização. Não é verdade? Quem hoje gostaria de comprar esse celular aqui? Ninguém. Porque ficou obsoleto. Porque está fora do tempo. Porque não atualiza mais o aplicativo, né, irmão? Às vezes a gente fica com o aparelho que não atualiza mais o aplicativo, a gente está tanto tempo com ele, fala, meu Deus, vou ter que comprar outro novo. Porque carece de atualização. Mas as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm dos céus não carecem de atualização, irmãos. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E a gente busca tanto as coisas terrenas, tanto as coisas passageiras, as coisas superficiais, as coisas que hoje nascem, amanhã morrem e já não servem mais. E a sabedoria começou a falar comigo sobre si mesma. Um texto me chamou a atenção porque a sabedoria nesse texto começa a falar em primeira pessoa. A sabedoria começa a falar de si e da sua relação com Deus. E é sobre essa ferramenta que a gente vai falar hoje. A ferramenta da sabedoria. Uma ferramenta criada por Deus. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Vamos ler junto? Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Meus irmãos, antes do começo da terra. Vejam o que a sabedoria diz a respeito de si mesma. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. E ela continua falando. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando eu li isso, eu fiquei até assustado. Meu Deus! A sabedoria foi criada quando nada do que nós conhecemos existia. Isso me faz acreditar com certeza, irmãos, que tudo que nós conhecemos, que tudo que foi criado, que tudo que nós provamos e olhamos e vemos, foi criado por Deus com sabedoria. Foi criado por Deus com sabedoria. Deus criou essa ferramenta mestre para fazer tudo o que nós conhecemos. Deus usou a sabedoria para fazer tudo o que nós vemos.
Que ferramenta poderosa, irmãos. Nós estávamos falando aqui da importância da ferramenta, e essa ferramenta já vem pronta, não fica obsoleta. Continua atualizada. Sabe por quê, irmãos? Porque ela é eterna. Ela é atemporal. Ela não está sujeita ao tempo, a passado, presente, futuro. Ela simplesmente é, porque ela nasceu em Deus. E tudo que vem de Deus é eterno e dura para sempre. Tudo que é de Deus permanece o mesmo. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será para sempre. E assim a sabedoria caminha com Deus. E a sabedoria continua falando de si. Eu estava lá quando ele preparava os céus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, estava lá. Quando ele firmava as nuvens de cima, quando ele estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra, essa ferramenta estava lá. Se eu te disser que essa ferramenta está aqui hoje, ela continua disponível, presente, real, quase que palpável, ainda trabalhando na mente e no corações de pessoas como eu, pessoas como vocês. A sabedoria, ela está presente, e essa noite ela está gritando. Se você veio aqui hoje, foi porque Deus planejou você escutasse o grito da sabedoria. Irmãos, nós precisamos de sabedoria para viver. Nós precisamos de discernimento para escolher. Nós precisamos de algo desta ferramenta para que a vida possa fluir, para que as coisas possam acontecer. E a sabedoria continua disponível, a mesma sabedoria que estava presente e andando com Deus antes do primeiro pó da terra. Isso me faz entender que quando Deus disse haja luz e houve luz, Ele fez isso com... Que a terra produz os seres viventes, Ele fez isso com... Que haja luz na nossa vida através da sabedoria. Vira para o teu irmão e fala, que haja luz. Que haja luz. A sabedoria, irmãos. Essa ferramenta poderosíssima criada por Deus. A sabedoria era o arquiteto de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Eu sempre penso nisso. Deus não precisa de ninguém, mas Ele parece que gosta de criar coisas. E Ele cria a sabedoria e chama ela de arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me. Em todo tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Existe um prazer em Deus na companhia do seu arquiteto, que é a sabedoria de fazer coisas novas, de fazer coisas boas. Você vai lendo Gênesis e vai vendo a criação de cada dia. No final do dia, Deus falava, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Isso é uma alegria, isso é um contentamento. Isso é o que a sabedoria está narrando aqui. No seu mundo habitável, achando a alegria. Imagine você e Deus compartilhando dessa mesma ferramenta para fazer coisas novas. Coisas novas na sua casa. Coisas novas no seu casamento. Coisas novas nas suas relações com os seus filhos, amigos, parentes, irmãos. Coisas novas no seu ministério. Coisas novas quando você vai. Coisas novas quando você... Cheio de novidade de vida, porque o evangelho é isso, é não andar em novidade de vida. Precisamos viver coisas novas na companhia da sabedoria. Mas uma sabedoria humana é válido. Mas eu não estou falando de uma sabedoria humana, eu estou falando da sabedoria que vem do céu, irmãos. De uma sabedoria que foi criada antes de tudo. De uma sabedoria que vem do alto. Nunca antes na nossa história precisamos tanto de sabedoria. Esse ano precisamos de sabedoria para fazer boas escolhas em muitas áreas.
Sabedoria. Vez por outra, eu falo com a minha esposa, principalmente em momentos de dificuldade, eu já não sou mais dono de mim mesmo. Eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu tenho um amigo, eu tenho um professor, eu tenho um mestre, eu tenho alguém que disponibiliza de sabedoria para que a gente possa discernir o nosso tempo. Precisamos discernir, irmãos, o nosso tempo, a nossa história, porque a vida passa assim, ó, como um sopro. E Deus quer te ajudar com isso, amém? A sabedoria é algo tão maravilhoso que quando você lê o livro de Provérbios, você vai ler conselhos para relacionamentos, para casamento, para fidelidade, conselhos que você vai ter para a maneira de falar, conselhos que falam até de política, comida, bebida, como vencer os vícios, conselhos para ter sucesso, como lidar com dinheiro. Vejam quanta coisa maravilhosa. Ler o livro de Provérbios é ler conselhos sobre isso tudo, e tem muito mais coisas, eu só separei algumas. Depois, se você quiser fotografar e ler, você vai lendo essas referências bíblicas. Eu trouxe aqui apenas uma. Conselhos para relacionamentos. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo... Eu tenho alguns amigos assim. Pessoas que eu sei que eu posso pegar o telefone e ligar, e que elas vão atender. Amigos formados nas relações da vida. Amigos levantados por Deus, e a sabedoria vai falar que existem amigos mais chegados que o irmão. Quem tem um amigo assim? É bom ter amigos, né, irmãos? Como é bom ter amigos. É muito bom ter amigos. E você deve estar se perguntando, como eu faço para adquirir esta ferramenta? Porque quando a gente vai lá no telefone, e hoje o telefone é uma coisa impressionante, né? As ferramentas hoje são virtuais, então você tem aplicativo para gestão financeira, você tem aplicativo para você fazer o teu exercício físico, você tem aplicativo para quê, gente? Me ajuda aí. Para tudo. E vira e mexe, alguém fala, já instalou esse aplicativo? Eu falei, não. Ah, pois é muito bom, porque ele funciona assim, 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 assim. Estava vendo um Marcão ali, o pessoal do jiu-jitsu na recepção, e um amigo me falou, cadê o Marcão? Está lá, né? Um amigo me falou que tinha aplicativo até para o jiu-jitsu agora. Manual do jiu-jitsu, tinha imagens lá para você aprender as posições. Eu falei, meu Deus, até para isso tem aplicativo. O cara aprende jiu-jitsu em casa. Se não tiver ninguém, eu vou ter que treinar com a Cláudia lá, ó. Ou com o Valmir, hein, Valmir? Toda quinta-feira, né? Terça e quinta que tem aula aqui? Terça e quinta tem aula aqui, gente. Para quem não sabe, o pessoal monta o tatame ali na quadra e a coisa fica séria. Ferramentas para tudo. E como é que a gente faz para adquirir uma ferramenta tão preciosa como essa? A ferramenta da sabedoria. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês. Não tem no Google Play. E também não tem no Apple Store. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Meu Deus! E a gente fica lendo isso e fala assim, meu Deus, eu preciso desse aplicativo instalado no meu coração, na minha mente. A sabedoria que vem de Deus, irmãos. O download é feito dos céus. Você clica ali no botão da fé e Deus, Ele encontra a fé em você, Ele começa a liberar a sabedoria que vem dos céus. É um aplicativo de Deus. Acredito que Deus tem vários, fé, perdão, misericórdia. Mas hoje a gente está falando da sabedoria. Fala para o seu irmão, peça a Deus. A Bíblia fala que às vezes a gente não recebe porque a gente pede errado. A gente pede mal. Mas eu creio que essa noite, quando nós terminarmos esse sermão,
vamos todos pedir a mesma coisa, com uma só voz, e quem sabe com o mesmo grito. Talvez no final dessa mensagem a gente vai falar com a sabedoria: não precisa gritar mais, eu já te achei. Melhor, você já me encontrou. E a partir de hoje nós vamos andar juntos. Da mesma maneira que a sabedoria fala que ela anda com Deus e se alegra no mundo habitável de Deus, nós também vamos andar nessa atmosfera e nessa realidade, meus irmãos. Chegou o tempo, chegou a hora. Não dá mais para ficar vivendo só com o próprio entendimento. Você precisa fazer o download desse aplicativo chamado sabedoria. E Deus, Ele disponibiliza isso de forma generosa, voluntária e com bondade com todos. E quando a Bíblia fala com todos, é com todos. Ah, mas pastor Bruno, eu não me sinto muito digno, a minha relação com Deus não está muito bem. Irmãos, é para todos. Para todos. Não é para uma classe específica, não é para uma casta reduzida, não, é para todos. Deus tem poder para dar sabedoria para uma criança de 5 anos. Não tem limite. Sabedoria para crianças, sabedoria para adolescentes, sabedoria para jovens, sabedoria para os idosos, sabedoria para todos. Sabedoria para o marido governar a sua família. Sabedoria para uma esposa administrar o seu lar. Sabedoria para os jovens fazer as melhores escolhas quando eles não sabem o que querem ser. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. E a sabedoria, ela traz os seus conselhos. E ela fala: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a... Pois quem me encontra, encontra a... E alcança... Quem é a vida? Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. A sabedoria nos faz encontrar o Filho de Deus, que é a própria vida. Quem anda na sabedoria de Deus, anda com o próprio Deus. A sabedoria está te esperando nas portas da sua casa. A sabedoria está disponível. Certa vez Deus apareceu para um homem chamado Salomão. Impossível falar de sabedoria sem falar de Salomão. A própria Bíblia fala que esse homem foi o homem mais sábio do seu tempo e à frente do seu tempo, e que nunca existiria um homem tão sábio quanto ele. E Deus apareceu para Salomão e disse: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Irmãos, imagina Deus falando isso para você. E aí eu te pergunto, no lugar de Salomão, o que você pediria para Deus? Esta noite, imagina Deus falando com você diretamente. João, Maria, Fernando, não sei. Pode me pedir que eu vou te dar. Fala para o teu irmão aí, o que você pediria? Isso aconteceu com Salomão quando ele herdou o reino do seu pai Davi. Ele era um menino, um jovem. E quando ele olha para a nação de Israel, ele fala: meu Deus, é muita gente, é muita responsabilidade. Eu vou ter que lidar com tudo que eu cresci vendo meu pai administrar. E como é que eu vou fazer isso? E aí ele faz um culto a Deus e faz ali muitos sacrifícios que agradaram ao Senhor. E ali o Senhor tem um encontro com ele através de um sonho e faz essa declaração para ele: Salomão, eu me agradei dos teus sacrifícios, eu me agradei de ti, você me buscou, agora me pede o que você quiser que eu vou te dar. Que privilégio, hein, irmãos? Ser encontrado por Deus e Deus vem assim, ó, pode pedir. Pastor, pode pedir, o que você quer? E a resposta de Salomão é surpreendente, irmãos.
Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com o meu Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai, Davi, concretizou-se e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora. O cara pediu sabedoria. E eu vejo tanto Davi nessa declaração do filho dele. Quando um filho acerta, é porque houve uma construção atrás, meus irmãos. Como um filho pede certo, é porque ele foi ensinado para isso. Você vai vendo a história do rei Davi, ele queria construir o templo do Senhor, ele separou todo o material, Deus fala, quem vai construir é teu filho, ele tudo bem. E quando chega o momento desse menino, ele pode pedir ouro, ele pode pedir prata, ele pode pedir a extinção dos inimigos de Israel, que sempre batiam a porta. Ele poderia pedir muita coisa, mas ele pede sabedoria. Talvez ele tenha frequentado a escola dominical, pastor Rodrigo. E tenha aprendido desde menino que a sabedoria que vem do alto faz o homem prosperar em todos os seus caminhos. Você quer prosperar em todos os seus caminhos, meus irmãos? A gente fica pedindo coisas perecíveis, mas a gente está aprendendo hoje que basta pedir algo do alto, algo do céu, que é atemporal, que não carece de atualização, como aquele nó que é cabeção. Meus irmãos, peça sabedoria, como Salomão pediu. Ele pediu sabedoria e conhecimento para conduzi-lo como competência, pois quem seria capaz de governar uma multidão tão grande como essa? Vejam a resposta de Deus: sendo que teu maior desejo é seres capaz de servir esse povo, e que não pretendeste nem riquezas, nem honras pessoais, nem pediste que amaldiçoasse os teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o meu povo, concedo-te o que pedis, e ainda te darei tantas riquezas, prosperidades, honras, como nenhum outro rei antes ou depois de ti. Não haverá depois de ti outro homem, outro semelhante em toda a terra. Salomão deixou a tenda do encontro, desceu a colina e voltou para Jerusalém para iniciar o mandato real sobre Israel. Ele começou do jeito certo. Ele pediu a Deus sabedoria e Deus, de forma liberal, a deu, como estava escrito nas Escrituras. Deus é um Deus dadivoso, Deus é um Deus que não retém, Deus é um Deus que quer dar. Deus, Ele está procurando pessoas em quem Ele pode confiar para liberar bênçãos. Deus, Ele está olhando para a terra hoje, procurando esses verdadeiros adoradores que não se corrompem com bênção, mas buscam o abençoador. Quando Pedro salta do barco, ao ver que era Jesus que estava na praia, ele abandona a pesca maravilhosa e vai direto se encontrar com Jesus, porque o abençoador é muito melhor do que as bênçãos. Deus está procurando pessoas assim, porque a sabedoria que vem de Deus te faz pensar certo, te faz pensar assim, te faz discernir melhor. Quantos aqui estão com questões para resolver essa semana e precisam de discernimento? E precisam de uma resposta? E precisam fazer uma escolha? E dependendo dessa escolha, implicações virão. Então Deus te trouxe aqui essa noite para que você possa pedir sabedoria para viver o seu mundo real ao lado dele, para fazer a vida fluir ao lado dele. Nós precisamos fazer escolhas o tempo todo, e é a sabedoria que vem do alto que nos fará discernir quais são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus respondeu dessa forma. E logo que ele sai da tenda do encontro, e isso é muito bonito, irmãos, porque ele estava na presença de Deus.
era a tenda do encontro. Até aquele momento não existia o templo, era o tabernáculo, construído por Moisés. E ele está ali na tenda do encontro, tendo esse momento de intimidade com Deus, onde Deus pergunta, ele responde, Deus aprova, e ele sai dali para viver a vida, para cumprir o seu legado, para administrar o seu reinado, para dar continuidade àquilo que o seu pai havia feito, para começar a construir o templo de Deus naquele momento. Ele sai dali e vai. Quantas pessoas estão aprisionadas por dúvidas, incertezas, inseguranças? Quantas pessoas estão aprisionadas por medo, por não saber o que fazer? Mas essa noite você veio aqui para adquirir esse precioso presente de Deus, essa ferramenta, a sabedoria, para sair daqui essa semana vencendo tudo. Chega de dúvidas, chega de incerteza, chega de medo, chega de aflição, chega de culpa. É na tenda do encontro. Sabe o que significa a tenda do encontro? É a presença de Deus. É quando você vai falar com teu Deus no anonimato do teu quarto. Quer falar com teu Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, se prostra e fala com Ele. Deus quer ter encontros pessoais conosco, irmãos. Mas a gente precisa parar no quarto, na tenda do encontro. Fala com o seu irmão, na tenda do encontro. O seu quarto hoje é a tenda do encontro. Quando ele começa a reinar, a sua sabedoria é colocada à prova. Amém? Porque é na dinâmica da vida que a sabedoria vai funcionar. É uma ferramenta. Ferramenta não pode ficar parada na bancada, ela precisa de alguém que coloque as mãos nela para ser usada. E hoje Deus está disponibilizando essa ferramenta nas suas mãos. Você vai sair daqui com ela instalada no teu coração. Todo Israel, passei muito aqui. A sabedoria foi posta à prova. Os reis também tinham a função de julgar o povo, os problemas que aconteciam, eles legislavam. E houve um episódio onde duas mulheres que moravam na mesma casa e tiveram 2 filhos, e dormiam próximo uma da outra. Uma dormiu de um lado, outra dormiu de outro, e uma delas dormiu em cima do filho, acabou sufocando e a criança morreu. E no meio da madrugada, ela vendo isso, ela pegou o filho da outra, ela trocou as crianças. Ela pegou a criança que estava viva e colocou na outro leito a criança que estava morta. E quando elas acordaram, a outra mãe falou, não, esse não é meu filho. Ela falou, não, é sim, seu filho é o morto. Não, meu filho é o vivo. Imagina a confusão. E essas 2 mulheres com seu filho foram levadas até a presença de Salomão. E como é que faz para resolver isso, meus irmãos? Ele tinha que saber resolver essa questão, ele precisava dar uma sentença como rei. E o texto vai falando sobre isso. O rei falou, tragam-me uma espada, já estou adiantando aqui a leitura. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse, cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem uma metade a uma e uma metade. Meu Deus, que coisa difícil, hein? Quem é que tem coragem de fazer isso? Cortem a criança no meio e dê uma metade para cada mãe. Então se aguçou o amor materno de uma mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, meu senhor, dê a ela um menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia, ele não será nem meu nem seu, porém corta-lo ao meio. Então o rei disse, entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Sabedoria, irmãos, para resolver e achar respostas quando não tem respostas. A sabedoria de Jesus, quando o bispo pregou hoje aqui de manhã, me dê uma moeda. O que tem aqui nessa moeda? A imagem de César. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus.
A sabedoria de Jesus, quando trouxeram a mulher adúltera. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo largou as pedras. Essa sabedoria está disponível aqui hoje, como ferramenta para mim e para a tua vida. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer. Irmãos, esse negócio da sabedoria é tão forte, é tão profundo, que algumas decisões que você vai tomar, inspirado pela sabedoria de Deus, vão gerar esse tipo de testemunho. Pode falar com o papai, pode falar com a mamãe, pode falar com o titio, pode falar com o meu irmão, porque ele sempre tem uma palavra de Deus para nos dar. O teu testemunho, ele pode alcançar muitas vidas no mundo que você vive. A sabedoria não é só para você, a sabedoria é para tudo que compõe o seu mundo. É uma sabedoria que serve como testemunho. E para finalizar, meus irmãos, eu quero fazer uma oração com vocês. Leia comigo: Senhor, não posso sair daqui sem receber a tua sabedoria no meu coração, o lugar mais íntimo da minha existência. Vamos ficar de pé. Deus te trouxe aqui com um propósito essa noite. Ele quer te dar a sabedoria que vem dele. Você pode até ter adquirido muito conhecimento pela sua idade ou pelo seu empenho de estudar algo. Você pode ser muito bom em fazer alguma coisa, mas existe algo maior. Existe algo que gera em nós respostas quando não há respostas. Existe algo que acontece quando nós usamos a ferramenta da sabedoria. Quando nós instalamos isso no nosso coração, na nossa existência, no nosso ser, que faz brotar cura onde há enfermidade, que faz brotar água onde é deserto, que faz brotar vida onde havia anunciado a morte. Ele é Jesus, a própria sabedoria, e Ele faz nova todas as coisas. E se você quiser, Ele pode fazer nova todas as coisas na sua vida também. E aí, você vai sair daqui hoje instalando esse aplicativo no teu coração? Quantos aqui estão dispostos a instalar isso na própria vida? Então comece a falar com Deus. Quer sabedoria? Peça a... Comece a falar com Ele, gaste alguns momentos falando com Ele essa noite. Senhor, eu estou vivendo essa circunstância, eu estou vivendo esse problema, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. A gente fala com tanta gente, a gente pensa em tantas coisas, e a sabedoria está na porta da sua própria casa falando: ei, não sai correndo, não passa batido, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu te amo, eu me importo com você, eu tenho segredos, mistérios para revelar sobre a tua vida, eu tenho novas possibilidades, eu tenho novos caminhos, eu tenho novas expectativas. Não fica aí correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, quando eu tenho as respostas para tudo. Ele te ama e Ele quer compartilhar discernimento com cada um de nós essa noite. Essa é uma noite de nós pedirmos a Deus por algo comum, por sabedoria. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou orar por você, eu vou orar por mim. Nós vamos orar juntos por nós, amém? Senhor Jesus, nós te damos graça essa noite. Nós louvamos o teu nome, pois só tu tens as palavras de vida eterna. E o Senhor trouxe essa palavra essa noite para esta igreja, para estas pessoas, para pessoas que nos assistem pela internet. Senhor, uma palavra de sabedoria,
seja derramada essa noite uma unção de sabedoria sobre essa igreja, uma unção de sabedoria sobre as famílias dessa igreja, uma unção de sabedoria sobre a liderança dessa igreja, uma unção de sabedoria sobre as crianças dessa igreja, sobre os jovens, sobre os adolescentes. Senhor, é a unção de sabedoria que nós profetizamos sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, sobre os nossos casamentos, relacionamentos. É a sabedoria de Deus que te visita essa noite. Senhor, nós te pedimos assim, dessa forma tão simples, dá-nos a tua sabedoria. Repita comigo: Senhor, dá-me a tua sabedoria. A sabedoria, ela está gritando às portas do teu coração essa noite, meu irmão, minha irmã. Ela está disponível. Ela não quer te alcançar, eu creio que ela já te alcançou essa noite. Eu posso contemplar ela sendo instalada no teu coração. Eu posso contemplar ela te ajudando no teu dia a dia, no teu mundo habitável. Eu posso contemplar momentos de alegria, momentos de júbilo, momentos de festas por viver as boas novas do Evangelho, momento de mudanças de cenários, mudanças de circunstâncias. Deus tem novidades de vida para a tua vida e Ele quer te dar essa ferramenta poderosa chamada sabedoria. Senhor, que a sabedoria que tu deste a Salomão, a sabedoria que o Senhor derramou sobre aquele homem, a unção que o Senhor derramou sobre aquele homem de conhecimento, elas possam estar caindo como uma chuva essa noite, no coração de homens e mulheres aqui essa noite. Derrama, Senhor, a tua chuva de sabedoria essa noite. Amanda Arabácias, derrama na soia canaia, sabedoria, sabedoria para ir, sabedoria para voltar, sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para falar, sabedoria até para ficar calado. Que a sabedoria possa transportar o teu ser e fluir até pelos teus poros. Uma unção de sabedoria está sendo derramada nesse lugar essa noite. Sabedoria que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comunidade perfeita da Trindade. A sabedoria essa noite diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A sabedoria restaura a nossa semelhança com Deus essa noite. A sabedoria nos dá entendimento essa noite. Pai, se existe aqui uma mente perturbada, que ela seja livre em nome de Jesus. Sentimentos de depressão, de morte, de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Sairão daqui sonhando, sairão daqui vivendo, sairão daqui marchando na presença do Senhor. É o Senhor que vai na tua frente, é o Senhor que te dá sabedoria, é o Senhor que restaura a tua casa, é o Senhor que te faz prosperar, é o Senhor que te dá sabedoria.